Vinda, Clarissa está ao lado do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSD, para falar, é claro, sobre eleições. Começa contigo daí então, Clarissa, e daqui a pouco a gente vai tocando aqui de Brasília. Muito boa tarde para você, Tainá, boa tarde para o Uribe, boa tarde aqui para o governador, obviamente, que está com a gente hoje para falar de um anúncio muito relevante que o senhor fez, que é a entrada oficial na campanha presidencial como pré-candidato. Governador, antes de tudo, eu gostaria aqui de jogar também para os meus colegas a discussão, junto com o senhor, sobre essa divisão de espaço dentro do seu partido, o PSD, com outros dois pré-candidatos. A gente tem Ratinho Júnior também colocado, Ronaldo Caiado, e o senhor já viu essa novela antes. E não deu muito certo, porque o PSDB não só não bancou a sua pré-candidatura, como é um partido que acabou encolhendo nos últimos anos. O senhor teme que isso se repita? Bem-vindo. Obrigado, Clarissa, Tainá, Uribe, todos que nos acompanham. Olha, acho que são situações diferentes. Podemos ter uma situação semelhante no sentido de ter pré-candidaturas postas, mas no final das contas há um ambiente de discussão bastante saudável, eu diria, dentro do PSD. Hoje nós teremos um painel dos 3 pré-candidatos junto à militância do partido. Entendo que nos próximos dias vamos intensificar essa discussão dentro do PSD para que cada um dos pré-candidatos possa expressar a sua forma de ver o Brasil, a sua forma de fazer política e o seu pensamento em termos de prioridades para a agenda nacional. E acho que é bastante saudável isso, não há disposição de haver prévias no sentido de votações ou critério objetivo, senão o do nosso próprio entendimento, dentro do melhor exercício da política, do diálogo, de qual perfil que melhor pode se posicionar nessa eleição que vem aí pela frente. E o que eu apresento do meu lado é justamente algo que foi a ousadia de não abraçar um dos polos que aí está protagonizando o processo político brasileiro nos últimos anos. Eu não abracei nas últimas eleições nenhuma das candidaturas que foram ao segundo turno, porque eu defendo algo alternativo. E paguei o preço politicamente disso, inclusive, porque não estar abraçado nem a Lula ou a Bolsonaro significa cada um dos campos tentar jogar você para o outro lado, né? Ou seja, para bolsonaristas, se não abracei o Bolsonaro, logo eu sou adepto da esquerda ou do Lula. E vice-versa. O pessoal do Lula também me joga para o bolsonarismo. E no final das contas, não é binário o nosso sistema. Existe alternativa. E eu defendo que a gente possa encaminhar um caminho de Brasil em que a agenda seja mais a de enfrentar os desafios e não os desafetos, né? Não é sobre destruir um adversário, é sobre enfrentar problemas que estão na vida real da população. E é isso que eu acho que deve ser apresentado. Tainá, Uribe, com vocês. O governador não podia fugir do assunto do momento, Banco Master. Como o senhor tem visto esse processo, Daniel Worcaro, Jeffrey Epstein brasileiro, e o senhor acha que isso pode afetar as eleições deste ano? E o senhor tinha algum tipo de relação com o Daniel Worcaro? A gente pode achar o nome do senhor eventualmente em alguma conversa? Olha, eu nunca troquei mensagens, nunca conversei com o Daniel Worcaro e acho chocante justamente o que a gente está observando aí. Merece a mais profunda investigação, com rigor absoluto, para que se possa esclarecer absolutamente tudo que ali tenha acontecido e trazer o país para colocar em pratos limpos essas relações espúrias que, infelizmente, altas autoridades tenham mantido com alguém que comprometeu, levou a quase comprometer parte do nosso sistema financeiro, né? O Fundo Garantidor de Crédito está sendo aí demandado em dezenas de bilhões de reais para cobrir os rombos que o Banco Master deixa. Isso gera desafios de credibilidade ao sistema financeiro nacional e vai ser pago por todo mundo, né? No final das contas, esse fundo garantidor de crédito é financiado justamente pelo sistema financeiro como um todo, que cobra dos seus clientes. Então, todo mundo, tivesse conta ou não no Banco Master, vai pagar essa conta. É muito ruim para o país, a gente precisa que isso seja, de fato, esclarecido. E eu entendo, Uribe, que o Brasil precisa extrair desses momentos aprendizados que nos permitam gerar aprimoramento institucional. Porque não é só sobre investigar e punir os responsáveis aqui, é também sobre como é que a gente consegue melhorar as instituições da nação para que isso não aconteça. Um dos casos é o do Supremo Tribunal Federal. Eu sou um defensor de idade mínima para os ministros do Supremo elevada, em 60 anos.
Ou seja, ao invés de ter um mandato de ministros do Supremo definido em 12 ou 15 anos, nós colocaríamos uma idade mínima de 60 anos até 75 anos, como é o limite hoje, seriam 15 anos, portanto, de um mandato, a partir de uma idade mínima mais alta, para que se possa expressar justamente o notório saber que é exigido, né? Ou seja, o notório saber, o conhecimento de quem vai integrar a Corte Constitucional, deve ser aquele que vai coroar uma carreira jurídica e não, a partir da meia-idade, ganhar espaço para fortalecer escritórios de advocacia. É claro que a gente precisa, eu insisto, não apenas punir culpados nessa história, isso tem que ser feito com rigor, mas também como é que a gente consegue avançar institucionalmente para melhorar as nossas instituições, inclusive o judiciário brasileiro, para que esse tipo de coisa não aconteça ou reduza, né? Não acontecer, onde houver seres humanos vai haver virtudes e defeitos. Então é impossível, né? Nós não ter problemas nenhum, isso acontece em qualquer país do mundo. A questão é, institucionalmente, como é que a gente qualifica para que a gente possa ter uma previsibilidade melhor de ação institucional para o país, maior estabilidade e não vivermos cercados de escândalos a todo momento dessa natureza. Eu queria explorar um pouquinho mais esse assunto contigo, governador, até para entender, a gente sabe de algumas personagens que já começam a aparecer nessas mensagens do Daniel Vorcaro, alguns nomes de políticos começam a ser mencionados, o senhor deve ter visto. Minha dúvida é se o senhor que está se dispondo a ser candidato à presidência, diz não ter tido relação com Daniel Vorcaro, na sua avaliação pode sair favorecido? O senhor vê altas chances de impacto desse caso Master, desse escândalo, nos dois polos, no bolsonarismo e no petismo, favorecendo, portanto, a candidatura do PSD? E mais do que isso, em termos de alianças, já que muita gente está sendo e será, pelo que me parece, alcançada por esse escândalo do Banco Master. O que o senhor prega como pré-candidato para que as alianças sejam feitas a partir desse olhar rigoroso sobre essas personagens que vão sendo reveladas no entorno de Vorcaro? Eu compreendo, Tainá, que o que choca os brasileiros hoje em relação a esse caso do Banco Master, como a gente já teve ali atrás, Mensalão, Petrolão e tantos outros escândalos, naturalmente possa despertar um sentimento antissistema, né? Contra a política, contra os políticos novamente. Eu insisto, é importante que a gente tenha instituições fortes, uma Polícia Federal que tenha a capacidade de investigar com liberdade, um Ministério Público que haja, né, com rigor, um Judiciário que esteja com credibilidade para poder julgar as ações, porque onde houver, insisto, seres humanos, haverá as virtudes todas que um ser humano pode expressar e haverá sempre aqueles que, com os seus defeitos, as suas falhas, contaminam os ambientes. Então, a gente precisa criar estrutura institucional para que o país atravesse isso. É claro que isso vai vir no debate eleitoral, é claro que isso estará presente, né? E acho que é importante que se cobre e se acompanhe o histórico, a jornada de cada um dos políticos que vão buscar liderar o país. Mas é muito importante que, além deste tema, a gente discuta o planejamento de médio e longo prazo do país. Enquanto outros países isso está presente no meu manifesto que eu apresentei hoje como um pré-candidato à presidência da República, enquanto outros países discutem planejamento de desenvolvimento de longo prazo de 20, 30, 50 anos, num mundo que está mudando absurdamente por inteligência artificial, por questões geopolíticas que estão transformando as relações do mundo globalizado para um mundo que os países estão protegendo setores internos, enfim. A gente está discutindo a pauta do dia seguinte aqui no Brasil. A gente fica preso a uma pauta de curtíssimo prazo. É importante, insisto, não estou diminuindo a importância de se debater e garantir que se apure e se responsabilize todos aqueles que tenham se envolvido com corrupção a partir desse episódio e daqueles que possam vir a aparecer. Mas nós precisamos colocar o país com uma direção correta. O Brasil não tem um problema de potencial, ele tem um problema de direção. Qual é a direção do país? Para onde nós estamos indo? O que nós estamos fazendo para melhorar a competitividade interna, para produzirmos mais, para proteger quem mais precisa de proteção e para dar liberdade a quem quer empreender, para fazer essa nação prosperar? Esses debates precisam ser feitos. Se a gente ficar simplesmente no debate de vamos procurar culpados pelos problemas, para puni-los, para exterminá-los, para eliminar adversários, nós gastamos uma energia monumental numa pauta de curtíssimo prazo sem olhar o para frente. Insisto, eu não estou aqui diminuindo a importância de punições a quem faça
coisas erradas, né? Corrupção que tira recursos da população, que limita a nossa economia, como é esse caso do Banco Master, mas que a gente possa também debater os assuntos de médio e longo prazo. Esse país tem urgência de garantir melhores condições de crescimento econômico. O mundo inteiro, os países que souberam aproveitar aquele momento da globalização, fizeram reformas internas, melhoraram a sua economia. Você pode pegar exemplos desde os tigres asiáticos, ou especialmente da Coreia do Sul, ao nosso vizinho aqui, o Chile, que souberam aproveitar momentos de bonança internacional para fazer a sua lição de casa e crescer mais. E aqui nós ficamos presos a pautas de curtíssimo prazo sem resolver aquilo que estruturalmente vai nos dar capacidade de gerar crescimento, incluir a população mais vulnerável e conseguir ter uma nação não apenas mais próspera economicamente, mas mais próspera para todos, como nós queremos. Agora, governador, é claro que a gente entende o tamanho da repercussão política e eleitoral, inclusive, do noticiário quente sobre corrupção, mas a gente está falando de casos, o ano eleitoral mal começou, a gente já tem ali estampando todas as manchetes, caso Lulinha, crise do INSS, Banco Master, na outra ponta a gente tem Jair Bolsonaro preso, golpe de Estado que resultou numa punição de vários quadros importantíssimos da República. A gente tem rachadinha assombrando o pré-candidato do campo da direita à presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro, ali no seu passado, uma denúncia que está para trás, mas pode voltar a qualquer momento. A gente tem, e assim, se eu começar a falar, emendas parlamentares, problemas no Supremo Tribunal Federal, a coisa é muito endêmica e o que a gente vê, vou puxar esse caso das emendas parlamentares, a gente está falando de corrupção, mas a gente está falando de dinheiro que não chega na ponta, que não chega na ponta, por exemplo, para suprir necessidades de combate a enchentes temporais, coisas que o senhor entende muito bem e atravessou muito bem. Então, dentro desse contexto, o que o senhor vê que é possível fazer para que a gente não entre no ano de eleição com todos esses escândalos explodindo na cara do eleitor? Eu sei, Clarissa, que tudo isso que está acontecendo aí leva a uma sensação de quase desolação da população, né? Parece que não tem jeito, que o país está realmente rendido a interesses outros de grupos específicos que se apropriaram do Estado para atender os seus próprios interesses. Eu entendo esse descrédito, esse desânimo. Mas é aí justamente que a gente precisa se envolver para poder puxar na direção correta. É claro que uma eleição tem que discutir caráter também. Caráter e integridade é fundamental para quem exerce papel de liderança pública. É fundamental que a gente possa analisar histórico, jornada. Eu tenho orgulho de ter, apesar de ainda jovem, sei que meus cabelos brancos aqui já acusam que já não sou mais tão jovem como no passado, mas nos meus 41 anos de idade, que eu completo na semana que vem, eu tenho 22 anos na vida pública, como vereador, secretário municipal, presidente da Câmara Municipal, prefeito e governador. Uma vida limpa, né? Não paira qualquer dúvida sobre a minha jornada, a minha trajetória. A gente tem que olhar a jornada, sim, dos políticos. Eu entendo que isso é relevante, mas além disso, né, a gente também tem que discutir projeto e visão de país. Tem um trem vindo na nossa direção. Eu insisto, né? Mudança de realidade das relações econômicas em função da geopolítica que muda relações de negócio no mundo. E inteligência artificial, tecnologia rompendo com a forma como as pessoas produzem, trabalham, né, e trazendo desafios monumentais do ponto de vista da produtividade e, se não for bem conduzido isso, deixando uma parcela substancial da população à margem do desenvolvimento. A inteligência artificial vai trazer condições de aumento de produtividade com potencial concentração de renda. Então, tudo isso está acontecendo. É importante que a gente olhe a pauta do caráter, da transparência, da honestidade, da integridade. E é importante, de outro lado, que a gente olhe também, junto com isso, uma agenda e uma visão de país. Vamos ter que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Só discutir a visão de país sem discutir caráter e integridade, não dá. Só olhar a pauta de curtíssimo prazo por causa dos escândalos, sem olhar também a visão de país, também não dá. A gente vai ter que discutir essas duas coisas. É importante que a gente traga para o debate político que vai vir pela frente, justamente quem é que consegue liderar o país num novo ciclo de desenvolvimento com integridade, com a capacidade de aprimorar as nossas instituições, porque o Brasil não vai encerrar um processo de desenvolvimento a partir do final do próximo mandato. Chega de salvadores da pátria ou de mitos. A gente vive sempre esperando que alguém sozinho resolva o problema do país. O que a gente precisa e o que eu quero liderar, por isso me apresento como um pré-candidato, é justamente deixar um legado de aprimoramento institucional. As instituições têm que funcionar melhores para poder ter um ciclo mais duradouro de desenvolvimento.
judiciário, legislativo, executivo vão ter que reequilibrar esse pacto de governabilidade para que o país possa tomar as decisões corretas, enfrentar os seus desafios, parar de ficar focado em simplesmente exterminar um adversário, respeitar diferenças e construir um caminho de nação para se desenvolver. Governador, o senhor lançou esse manifesto, já está nas redes sociais, um pouco das diretrizes do que o senhor pretende fazer caso eleito presidente da República. Tem um ponto que chamou bastante minha atenção, que é o ajuste fiscal para a distribuição de renda, que um ajuste fiscal bem feito também ajuda ali a população mais pobre a progredir e a crescer economicamente. Caso o senhor seja eleito, o senhor avalia a possibilidade de fazer reformas no país? Reforma previdenciária diante do sistema atual, reforma tributária e até reforma administrativa? Uribe, me permite pegar o exemplo do Rio Grande do Sul e extrapolar isso para o país. Eu assumi um governo há quase 8 anos que estava quebrado. O Estado não conseguia pagar salário de servidor no final do mês. Que dirá fazer investimentos e ações sociais mais relevantes. A gente teve que liderar um processo de reforma estrutural profundo, né? Privatizações, reforma nas carreiras do serviço público, retirar benefícios e vantagens que se incorporavam ao longo das carreiras de servidores, reforma na Previdência, que a gente teve que fazer duríssima no Estado. E tudo isso não diminuiu o Estado, nos permitiu com que o Estado estivesse presente com mais força onde ele tem que estar, que é junto das pessoas que mais precisam. Então, ao reduzir o custo da máquina, o que a gente conseguiu fazer? Criar, por exemplo, um programa de cashback, de devolução de imposto para famílias de baixa renda. É o único estado no Brasil que tem isso hoje. A gente devolve para mais de 600 mil famílias que estão no cadastro único o imposto que elas pagam a partir de um cartão que o Estado colocou na mão de cada uma delas e a gente devolve o imposto que elas pagam para lá. Porque o ICMS é um imposto altamente regressivo, toma mais do orçamento das famílias mais pobres do que naquelas famílias que têm mais dinheiro. Então, o Estado está lá do lado. A gente consegue dar uniforme escolar para todos os nossos jovens nas escolas, como não se dava antes, porque o Estado agora tem equilíbrio. A gente consegue pagar uma bolsa para estudantes de ensino médio permanecerem estudando, recursos do Estado. A gente aumenta o dinheiro da merenda escolar em mais de 10 vezes. Tudo isso é mais inclusão social. Então, o ajuste fiscal é sim, não para o Estado ser menor na vida das pessoas, mas pelo contrário, para que o Estado tenha menos gastos para dentro, com grupos específicos e possa colocar energia naquilo que realmente interessa, que é promover inclusão, dar igualdade de oportunidades para as pessoas. Não apenas corrigir a desigualdade existente, mas dar igualdade de oportunidades para que as pessoas possam crescer. E sim, o Brasil vai precisar fazer reformas profundas novamente. Vai ter que fazer uma nova reforma previdenciária, porque nós precisamos fazer ajuste, inclusive dinâmico, para não ficar toda hora revisitando a reforma que já foi feita. A gente precisa acoplar na legislação ajustes que possam acontecer de acordo com a evolução do perfil demográfico da população. Ou seja, você tem uma população que vai envelhecendo mais, automaticamente já ir ajustando parâmetros de aposentadorias, porque senão toda hora a gente vai ter que parar o país politicamente para discutir reforma da Previdência. Então, essas ações vão ser necessárias. Reforma administrativa, né? Vamos ter que revisar programa de privatizações para dentro da máquina pública, não para que o governo seja simplesmente menor, mas para que ele possa colocar força e energia onde ele tem que estar. E uma das grandes pautas que o governo federal vai precisar assumir com dedicação, força e mais presença no orçamento é segurança pública, né? A União precisa assumir a liderança e a coordenação entre os estados para enfrentar o crime organizado, controlar efetivamente as fronteiras e conseguir impedir a evolução desses grupos criminosos que operam em todo o país, em todas as áreas, desde lá os territórios que são ocupados nas periferias até os centros financeiros onde atuam esses grupos criminosos organizados. E vai precisar de orçamento para isso, porque a Polícia Federal vai ter que dobrar de tamanho. Para mim é muito claro, né? O efetivo da Polícia Federal hoje é em torno de 15 mil homens e mulheres. Só a Polícia Militar do Rio Grande do Sul tem quase 20 mil. Então, você pensa uma dimensão nacional do Brasil aqui, a extensão de fronteiras que temos, a complexidade desse crime organizado. Com esse efetivo policial, não vai dar conta. Tem que aumentar, tem que colocar energia aqui, foco e orçamento nessa área para a gente poder enfrentar o crime e realmente entregar paz e sossego para a população brasileira.
Governador, aqui de Brasília, mais uma pergunta sobre essa investida do PSD na tentativa, né, de ganhar a presidência da República, ainda com esse périplo, né, do trio de vocês pelo Brasil, das conversas já mencionadas pelo senhor, do diálogo que será aberto com outros agentes políticos, etc. Eu queria entender um pouco, até abril, né, como é que fica essa construção, mais do que a decisão, a construção, a convergência de ideias entre vocês três, que são do mesmo partido, mas cada um tem um perfil e ideias diferentes. Vocês vão apresentar um programa de governo conjuntamente? Qual que é a ideia até abril de construção dessa candidatura do PSD? E o Gilberto Kassab já chegou a falar numa chapa pura. Isso ainda é uma possibilidade ou vocês vão tentar abrir frente de diálogo para vice com outros partidos? O presidente Kassab tem sido muito habilidoso em reunir muitas pessoas com perfil diverso, naturalmente com formas de agir politicamente diferentes entre si. Eu sempre digo que nem para dentro da família da gente, com as pessoas que a gente mais ama, a gente concorda em tudo. É claro que num partido político também não vamos ter absoluta convergência em todos os pontos, mas temos um pensamento comum, uma visão para o Estado brasileiro, para a forma como o país, para onde ele deve se dirigir, ainda que haja nuances aqui e ali, diretrizes e pensamentos diferentes. Então agora a gente intensifica para dentro do partido essa interação para que nós possamos ter a melhor compreensão de qual é o perfil de candidato que melhor, nas circunstâncias eleitorais que a gente está vivenciando, vai conseguir se comunicar com a população. Eu tenho apresentado, né, a minha história, a minha forma de fazer política como uma opção, como uma alternativa. Mas o partido, com a liderança do presidente Kassab, no momento certo, logo mais, isso vai ter que acontecer, na minha visão, até o início de abril, que é o prazo da desincompatibilização, e todos nós somos governadores em mandatos, precisamos tomar essa decisão da desincompatibilização para uma candidatura, e vamos entender qual é o nome que vai conseguir liderar esse projeto. E o compromisso, naturalmente, é de estarmos juntos, né, na decisão que se tomar, formatarmos conjuntamente o plano para o Brasil. Eu, neste manifesto hoje, apresento diretrizes da minha visão de onde temos que colocar a nossa energia, mas claro que ele não é ainda um plano formatado, com todos os pontos que devem ser exaustivamente trabalhados, e devemos nos debruçar sobre isso a partir da definição dessa candidatura para o projeto que a gente vai apresentar para o país. E insisto, é muito importante que a gente pare de colocar a energia simplesmente na destruição de um adversário. O que eu vejo hoje, nessa polarização que está posta, é um campo político com um projeto errado para o país. E o outro campo político em cujo projeto é simplesmente destruir o projeto do adversário, mas não é capaz de dizer o que quer colocar no lugar. Então a gente precisa realmente avançar nesse debate político para qual é o projeto de país, qual é a visão de médio e longo prazo, como é que a gente vai fazer isso, e não apenas o que vai ser feito, mas como. Porque o como é muito importante na política. Não dá para simplesmente querer exterminar adversários, a gente tem que saber conviver com a diversidade de pensamentos. Podemos ter debates duros, né, difíceis, inclusive, no âmbito político, no debate eleitoral, e depois, né, que um governo ganha, porque tem parlamento, tem imprensa, tem espaços para divergência, e elas podem ser exercidas com debates intensos, mas não pode ser simplesmente a tentativa de jogar sobre o outro suspeitas a todo momento, sobre a sua intenção ou não, se é bonito, se é feio, se gosta, se não gosta, se é do mal ou se é do bem. A gente tem que ser capaz de discutir com argumentos qual é o melhor caminho para fazer o país crescer. Diálogo, né? Uma das prerrogativas da democracia brasileira. Nós entrevistamos o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, pré-candidato à presidência da República pelo PSD. Governador, espaço aberto sempre na CNN Brasil.